Vai, Marcosão. Agora. Fala, Milton. Tudo bem, Dani? Tudo, e você? Tudo jóia? Tudo ótimo também. Então, ó, vamos começar. Eu já até marquei aí hoje o assunto que eu escolhi, porque acho que dá para, das nossas opiniões, dá para a gente trazer aí alguma coisa de história, alguma coisa da lógica. Então, conversando aqui sobre yoga, né? Então, para quem não sabe, aqui é uma collab entre o Dani Borges.personalize, que é esse perfil que eu tenho mais para o lado profissional dos professores de yoga, ou futuros professores, junto com um professor que eu admiro muito, um professor de yoga, que é o Milton Marino. E então, essa collab que a gente faz de 15 em 15 dias. E entre assuntos que a gente vai trazendo aqui, eu coloquei como esse o primeiro assunto que a gente vai falar, que é essa lógica do filosofia versus profissão, ou filosofia igual a profissão. Há esse problema, há sei lá, esse dilema entre você ensinar o yoga e enxergar também como profissão. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso hoje. Eu acho que tem, contando um pouquinho aí, nesses últimos 2 anos, eu acredito que a maioria das pessoas, elas enxergam o yoga como uma profissão mesmo, tipo, né, para quem ensina e tal. Mas tem ainda algumas pessoas, talvez sejam algumas pessoas que têm não sei se é um apego, mas tem abraça a filosofia de uma forma muito forte e aí acredita que você deveria fazer algo mais institucional, algo mais como algo sem fins lucrativos ou sem olhar como profissão. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso. A gente foi para a Índia, nós fomos no ashram, a gente fez aulas com professores de yoga, a gente fez lá, a gente chegou aí no Shivananda Ashram para um Sat Chakra, que nesse caso não foi cobrado, mas a gente sabe que para ficar lá é cobrado, para você ficar no Shivananda Ashram, por exemplo. Então, vamos conversar sobre isso. E aí, joguei o assunto. Muito interessante você falar, né? Porque há milênios, principalmente dentro da corrente tântrica, o professor ele cobra pelas aulas. Tá? Tem até uma passagem muito interessante, não é do yoga, mas não do yoga hindu, mas do yoga budista e setentrional, ou seja, dos Himalaias, na história de Milarepa, na qual ele teve um professor, que era um professor chamado Marpa, e esse Marpa ele é conhecido como tradutor. Por quê? Porque ele foi responsável pela tradução da maior parte dos textos da escola, da linhagem Kagyu, para o tibetano, dando assim acesso às pessoas que não conheciam o santo, que conseguiam ter acesso aos textos. Então ele é conhecido como Marpa o tradutor. E o professor dele, ele era linha dura, viu? Professor irracível, né? Sim, com ele não tinha brincadeira. Para você ter ideia, o Marpa fez o aluno, Milarepa, construir casas. Então, ele construía uma casa numa região, ele pegava e botava a casa abaixo. Ele construía em outra região, botava a casa abaixo. Imagina, o seu aluno quer aprender yoga com você. Daí, ele fala, eu não tenho dinheiro, mas eu dou todo o meu ser, meu corpo, fala e pensamento para você Como troca, pagamento. como pagamento. Como troca, como pagamento pelas aulas. E isso aí deve ser por volta entre século XI e século XV, essa história de Marpa e Milarepa. E daí, isso depois de Cristo. E daí, se é assim, ele deu corpo, fala e pensamento, quer dizer, ele praticamente se tornou escravo, né? Se deu. Lógico que o professor de yoga não vai fazer outro de escravo. A ideia de construir casas e demolir casas era como posso dizer, era instrutiva, Sim. tá certo? Porque o Milarepa, ele vinha da feitiçaria e ele tinha matado gente. Então, com a ideia de que a pessoa tinha que queimar gordura, carne, então ele fez o cara passar um aperto, né?
passar um aperto. Daí, o Marpa fez ele construir casa e demolir casa. Imagina se o aluno vai praticar com você, você manda ele construir uma casa. Quando está no meio da construção, fala, cara, eu estava meio bêbado. Tá bom, demole, pega todo o material, agora vamos construir naquela outra parte do terreno. Daí você começa a construir, chega no meio. Daí quando chega na quarta casa, ele faz um plano da casa com 7 andares. Então, para você ter uma ideia, você não tenha dinheiro, não tem problema. Você vai trabalhar para mim e a questão é essa. Da mesma forma, tem desse mesmo livro, das histórias de Milarepa, tem um outro discípulo de Marpa, que ele quer um ensinamento específico de um manuscrito específico que só o Marpa tinha. E esse outro discípulo, para ir visitar o mestre, para pedir a graça de receber esse manuscrito, ele viajou de onde estava, ele pegou todos os bens que ele tinha, tudo, não sobrou nada. Ele levou e deu para o professor. Daí, no discurso desse aluno, ele fala, tudo que eu tenho é seu, eu trouxe tudo que eu tenho para você. A única coisa que eu não trouxe é uma cabra manca e velha, porque como ela era manca, ia dar muito trabalho para trazer. O que o raio do Marpa fez? Tudo bem, já que tudo que é seu é meu, então eu quero aquela cabra manca também, vai buscar. Tá? Lógico que são exageros, né? É característico de um específico um tipo de professor, um tipo específico de sabedoria que é chamado de sabedoria da loucura, tá? Que é tão fora da realidade que faz com que a pessoa entre numa inversão de valores. E essa inversão de valores é importante para que a pessoa ela perceba que a, a libertação e a escravidão ela está aqui. Ela é dentro da sua mente. Uma outra história muito interessante está numa das Upanishadas mais antigas, que foi composta entre o século 8 e o século 6 a.C., que junto com a amiga dela, Chandogya, compõe as duas Upanishadas mais antigas. É na Brihadaranyaka Upanishad. Brihadaranyaka Upanishad. E que essa história é justamente a história de Yajnavalkya, porque eu gosto muito dela. Até usei um trechinho para ilustrar. Um colega queria fazer um debate comigo e eu realmente não estava afim de debater. Não queria focar a minha mente nisso. Tem muita coisa para produzir do que entrar em um confronto ou um diálogo desnecessário. Então, essa Brihadaranyaka Upanishad, ela é extremamente interessante a história de Yajnavalkya, porque o rei Janaka ele tinha proposto um debate. Porque era muito comum os reis quererem ser assessorados por pessoas sábias. Porque normalmente, o rei ele era responsável por tomar decisões difíceis. Por exemplo, a gente está numa decisão difícil agora. Por um acaso, a gente tem um pátio no governo. Mas a gente tem uma decisão difícil, que é a Petrobras deve reajustar ou não reajustar o preço. Tá? Isso é uma decisão difícil e que pode incomodar muita gente com poder, toda uma população que está faminta e que está passando necessidade. Então é importante que os reis, a pessoa que tem a agressividade para governar, ela seja assessorada por pessoas sábias. Então era muito comum os reis fazerem disputa entre os sábios do seu reino ou de outros reinos, sob pagamento, a fim de que eles pudessem descobrir quem é o mais sábio para se tornar um assessor. E trazer esses melhores conselhos, essas melhores ideias. Sim, porque principalmente trazer sabedoria, né? Sabedoria não é aquilo que se adquire na escola, mas é aquele tipo de inteligência
você ganha com uma visão fora do quadrado, fora da caixinha. E visões fora da caixinha, elas costumam provir de estados expandidos de consciência. Entenderam? Então, nesse debate, logo quando chega no local de debate, o Yajnavalkya chega no grupo e fala: bem, pessoal, já está decidido, eu sou o mais sábio. Vai, meu aluno, vai lá, pega todas as vacas que o rei está dando, são todas minhas, e pode reunir. Aqui no Ocidente você vê alguém chegar e já falar: olha, eu já sou melhor, pode ficar quieto todo mundo aí que eu vou levar o prêmio. É um insulto, né? E é um soco no estômago. Tá se Cara mais achando, arrogante. Tá se tá achando, que snob. cara mais arrogante. E daí foi justamente essa reação dos outros, que ela: ei, calma lá, Yagnavalkya, que história é essa? E daí começa o debate. Mas no que começa o debate, você vê que os outros não têm nem chance. Tá certo? Não dá nem para começar. Tá? Então, é outro exemplo de que o trabalho, o conhecimento, ele tem que ser valorizado. E o conhecimento, ele deve ser recompensado. Tá? Daí, se você for pensar: Milton, mas quanto você cobraria pelas suas aulas? Quanto elas valem? Se fosse ver por valor, eu colocaria inestimável. Tá? Então, é o tipo de coisa que eu não daria para alguém por nenhum valor do mundo. E até algumas técnicas que você considera mais importantes, elas são tão reservadas que você não dá por nenhum valor do mundo. Você vai ensinar aquela pessoa conforme ela te dê algo mais do que dinheiro. Tá? E daí a questão ela deixa de ser somente uma questão financeira. Mas 99% da humanidade, quando ela está procurando você, ela está procurando por diversos motivos, não motivo do yoga propriamente dito. E que não necessariamente são motivos inválidos. Por quê? Se para aquela pessoa aquilo é importante, é porque para ela é válido. E isso você dimensiona. Tá? E isso você dimensiona. Quanto custaria ajudar uma pessoa a aliviar o estresse? Quanto custaria ajudar uma pessoa a ter uma melhor performance no trabalho? Quanto custaria? Tá? E isto é algo que nós conseguimos fazer com as nossas ferramentas. Que os estudos de estresse com Peter Selley começou sendo patrocinada pela meditação transcendental, por Maharishi Mahesh Yogi, isso em 1960. Tá? E hoje em dia é mais do que senso comum de que as técnicas de meditação, de respiração são capazes de trazer melhora da performance, melhora da concentração, melhora Autoestima. do estresse, melhora da autoestima. Então, isso já praticamente, mesmo do ponto de vista científico, é quase senso comum. Tá? E isso é mensurável. E todo professor, ele realmente deve cobrar adequadamente pelo seu trabalho. Agora, se você for pensar: mas isso não é algo tão importante que não tem valor e é inestimável? Sim, aquilo que é realmente o núcleo mais importante, que vai levar a pessoa a um processo de autoconhecimento e de emancipação dos seus próprios condicionamentos, isso não se dá para qualquer um. Tá? Até citando, se eu não me engano, a Katha Upanishada, é o tipo de conhecimento que você só ensinaria para um filho ou a um discípulo leal. Às vezes nem é um filho, porque um filho pode não ser leal, tá? Dependendo da criação desse filho. Tá? Então, realmente, isso você guarda. Então, você consegue fazer aí um balanço, né? Um contrapeso entre o que é laico, tá? O que você vai oferecer para o mundo, e aquilo que é sagrado e que você vai resguardar. Perfeito.
Perfeito? Outra colocação interessante é, se o professor, e é uma colocação que o mestre Deleuze costuma fazer muito, e que é muito lúcida, tá? E que é muito lúcida, que é a seguinte: se o professor ele não ganha dinheiro com a profissão de yoga, a profissão de professor de yoga, não de yoga, mas de professor de yoga, ela torna-se um parasita. Por quê? Ela passa a consumir recursos da outra profissão, da outra vida. Porque você faz a coisa de forma diletante. Se você faz uma coisa de forma diletante, você vai pegar o maior tempo que você tem para trabalhar ou o menor tempo que você tem para trabalhar. Então, você vai estudar, você vai gastar dinheiro, você vai investir no seu aprimoramento, na sua profissão principal, que é o que mantém você vivo, e não no yoga propriamente. Tá? Por exemplo, nessa pesquisa que eu andei fazendo, são raríssimos os livros que eu gastei R$ 200, tá? A maior parte deles era de 200 para cima. Olha, 200 para cima. A maior parte dos livros eram em outras línguas, em alemão, em francês e principalmente em inglês. Tá? Então eram livros que eram importados. Logo, se você só pode investir tempo e mergulhar no estudo desse jeito e praticar profundamente se aquilo é a principal fonte de recursos. Então, se não fossem os cursos que eu dou, se não fossem as palestras que eu ministro, se não fosse a imersão filosófica que participou praticamente 200 instrutores dentro da Rede de Rose, onde eu ensinei praticamente tudo que eu tinha de melhor e, ao mesmo tempo, pesquisando. Se não fosse isso, eu nunca teria me dedicado, dado tempo em direção a esse aprofundamento, a esse aprimoramento. E tem uma informação que eu sempre procuro passar aqui no Personalize, Milton, que é assim, as pessoas elas confundem muito o ser praticante e o ser professor. Porque são duas coisas que, nesse momento, são duas coisas distintas. Então, uma coisa é, eu sou praticante, eu vou lá, faço minha prática, valorizo o yoga, valorizo a filosofia, sou apaixonado pela filosofia, etc. A partir do momento que eu decido ter como minha profissão, então eu não vou perder o lado yogin, o lado praticante, mas eu tenho agora essa visão que você falou, tipo, olha, eu preciso me doar, me dedicar meu tempo, a não ser que a pessoa não enxergue o yoga como profissão. Aí ela tem como hobby. Aí é uma outra coisa. E informação que eu procuro passar aqui para as pessoas é que, assim, se eu pegar 10 professores, e acho que você, com mais tempo ainda do que eu estou hoje entrando esse ano em 22 anos, 22 anos de prática já foi dentro do Swastika Yoga e está indo para 20 anos como professor. Você é muito mais do que eu. A quantidade de professores, se a gente pegar 10 professores, a quantidade de professores que pararam, e não só qualquer tipo de yoga, que começaram e pararam, é imensa. Porque são professores que entraram não enxergando o lado profissional. Então, são professores que a maioria deles entrou pelo lado mais filosófico, mais da prática, mais do yoga em si. Não? Às vezes até não, viu, Boa? Às vezes até não. Tem muita gente que entrou dessa forma, mas tem gente que entrou do lado da profissão. Mas não deu tempo, né? Não deu tempo e não deu certo. Não deu tempo, não deu certo. Não deu tempo, não deu certo. E não entendeu que além do sadhana, além de ser muito bom no sadhana, e muitas vezes não era, tá? A pessoa não era bom na vivência, ou seja, não se desenvolveu do ponto de vista técnico, da mesma forma que a pessoa não se desenvolveu do ponto de vista teórico. Não estudou o suficiente, estudou meia dúzia de livros, mas não deu tempo. Da mesma forma que a pessoa não mergulhou do ponto de vista profissional. O que ela ia ter que fazer a fim de divulgar o trabalho dela, o que ela tem que fazer a fim de cuidar do aluno, e o aluno poder se desenvolver, e assim sucessivamente. Então, quando a pessoa torna-se instrutor,
resolve abraçar essa profissão, ela tem que fazer um exame de consciência. Né? Tá? Ela tem que parar e pensar. Se perguntar, por que eu quero ser professor? Perfeito. Dentro da instituição que eu trabalho, que é a Rede de Rose, muitas vezes a pessoa ela se forma na empolgação. Ah, porque a turma é legal, porque as atividades são interessantes, porque eu quero trabalhar junto com desta forma. Mas o que ele está vendo? Ele está tendo uma visão romântica, porque ele se esquece que é uma empresa. E que como em qualquer empresa, mesmo que as pessoas pratiquem yoga, vai ter gente que nem pratica, que ela só está focada no business. Tem pessoa que é extremamente ético, tem pessoa que não é ética e não está nem aí para isso. Tem pessoas que estão a fim de chegar ao samadhi, de encontrar o autoconhecimento. Tem pessoas que, não, isso aí é uma abstração da mente de alguém. Mas que ensinar a pessoa como trabalhar o corpo, como se desenvolver é legal. Também tem pessoas que entram para ter acesso à informação. Ela acha que ela, sendo instrutora, ela vai ter acesso a uma informação que ela não teria como aluno. Tá? E que, de verdade, é uma maneira fantasiosa de você começar a profissão. Então, eu costumo dizer, quando alguém quer se formar, por que você quer ser professor? Perfeito. Se você quer se formar, mas você quer levar isso de forma diletante, como um hobby, dar aula de vez em quando, ou fazer um dinheirinho extra, você pode também. Não, mas também não espera que você vai ter sucesso, né? É Exato. mais difícil. Tem algumas pessoas que têm muito carisma, começam assim, de repente, pum. Às vezes a pessoa nem tem conhecimento suficiente, nem tem experiência suficiente, mas ela agrada tanto, ela é tão legal, ela agrada tanto que as pessoas querem fazer aula com ela. Você vê muito esse fenômeno dentro das redes sociais, né? Sim. Pessoas que nem conheciam, que aprenderam no YouTube, começaram a falar sobre, e de repente você vai ver e depois elas correm atrás. Mas isso é minoria, não é a maioria. Não é o padrão. Não é o padrão. Isso não é o padrão. Quantos professores de yoga não estão agora, e mesmo do método de Rose, ou de yoga, ou de outras atividades de autoconhecimento, não estão aí no Instagram vendendo seu peixe e a coisa não vai, né? É assim. É desta forma, tá? Deixa eu fazer uma Então, parte, Milton, deixa eu fazer uma parte aqui, que a Luciana uhum, mandou uma mensagem, e aí eu até ajudar, assim, né? Porque ela falou que ela entrou na profissão, mas depois ela começou a investir na profissão, mas que a cidade dela é muito pequena e que ela acha que não vai decolar. Então, assim, ó, eu quero quebrar esse paradigma das pessoas em relação à cidade pequena, porque, na verdade, independentemente, assim como você tem uma cidade grande, São Paulo, nossa, São Paulo eu tenho mais oportunidades. Tem, mas ao mesmo tempo a concorrência é muito maior, a quantidade de professores é muito maior. E hoje em dia, com o que chegou, não que chegou agora, mas o que a pandemia trouxe de ajuste dos professores, principalmente com o online, hoje não existe mais isso de cidade pequena, porque hoje em dia você pode estar numa cidadezinha, não sei qual é a sua cidade, Luciana, se você quiser escrever, mas você pode estar numa cidade muito pequena e você pode dar aula para todos os meus alunos de São Paulo. Então, assim, hoje não tem mais fronteira, né, nesse caso. Desculpa te cortar, Milton. é isso mesmo. O raciocínio é exatamente isso. Inclusive, com o digital, há a possibilidade até de você tornar, dentro da profissão de professor de yoga, você se tornar um nômade digital. Você escolhe, eu não vou trabalhar com público presencial, ou vou trabalhar com público presencial em momentos muito específicos. Viajar. E durante as viagens você continua trabalhando. Se isso vai dar muito sucesso, não vai dar muito sucesso, vai dar... A gente não sabe. Mas há essa possibilidade. Por exemplo, hoje em dia, 95%
dos meus alunos são digitais. Entendeu? Agora, na pandemia, praticamente todos os alunos meus estão digitais. Eu tenho um espaço na minha casa onde eu dou aula para pessoas específicas, presencial. Mas, nesse momento, não dá, por exemplo. Eu estou com minha esposa com Covid. Não vem ninguém. Não vem ninguém aqui. Nem tem como. Há 3 semanas atrás, em uma das lives, eu estava com Covid. Também não via ninguém. Então, desde o começo da pandemia até agora, não vem ninguém. A minha arrecadação caiu, não caiu, ela aumentou. Aham. Ela aumentou com Perfeito. pessoas de toda a parte do mundo. Tem alunos da Inglaterra, tem aluno na Suíça, tem aluno na Itália, tem aluno na França, tem aluno... Tá, são muitos, não é um, é outro, mas tem. E se você começa a falar a linguagem certa, você vai se conectar com pessoas. E até ela falou que era de Alagoas. Ela citou a cidade aqui, ó, vou até citar o nome da cidade, que é Colônia Leopoldina, em Alagoas. Cara, é assim, ó, o que a gente tem que entender é que a profissão em si, ela é tão abrangente, você tem tantas possibilidades, mesmo aí em Alagoas, que assim, não se prenda, de verdade, não se prenda pelo local que você está, porque você tem condições. E assim, o Milton falou, eu tenho um aluno lá em Londres. Imagina assim, o quanto, e eu conheço o Milton bem, o quanto o Milton está divulgando as aulas para a galera de Londres. Ele nem está divulgando. Se ele tivesse divulgando mais ferrenhamente, eu tenho certeza que ele teria mais alunos ainda de lá. Então, assim, é uma questão também da gente colocar aí alternativas, formas, tem várias formas, é algo que eu procuro trazer aqui no Personalize, formas de vocês poderem alavancar aí o resultado de vocês, tá? E uma vez que a pessoa se forma, então, por que se formar? Eu costumo dizer, dar aulas, ensinar essa filosofia como o ar que você respira. Sente que você ama isso profundamente, tão profundamente que você quer partilhar isso com a humanidade, então você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Então, eu costumo dizer que quando você se torna professor de yoga, não é uma profissão como de militar ou de advogado. Se é advogado fora de casa, dentro de casa não é. Com os amigos você não é. Não é uma profissão, mesmo médico, que é muito mais próximo com a nossa. Quando ele está em casa, ele nem quer cuidar da família, né? Se a família está doente, ele manda para um colega. Quando você se torna professor de yoga, a filosofia, a profissão e a vida, elas se amalgamam de uma tal forma que você não é professor somente a hora que dá aula. Você é professor quando você dá aula, você é professor quando você transa, é professor quando você come, você é yogin quando você dorme. Então, isso passa a fazer parte da sua vida, parte da sua essência. Logo, tem que ser algo que você ame profundamente e que você queira compartilhar com as outras pessoas. Daí você vai montar a sua estratégia de como que você vai fazer e de qual budget que você tem. Você pode mergulhar em divulgar o seu trabalho, você pode esperar 10, 15, 20 anos de desenvolvimento e vai passar aperto financeiro nesse período porque você está focado em outra coisa e depois isso naturalmente começa a aparecer, foi o meu caso. Espontaneamente isso começa a aparecer, as pessoas começam a te procurar. Então você vai montar a sua estratégia de como você vai fazer com que essa mensagem seja perpetuada. Tá? E ela falou que a minha cidade tem 22 mil habitantes. Tenta imaginar, Luciana, o quanto as pessoas que moram na sua cidade precisam de algo que você, com o seu yoga, o yoga que você ensina, pode ofertar para ela e mudar, e transformar, impactar de uma forma positiva a vida dessas pessoas. Então, são 22 mil habitantes. Se você tiver, desses 22 mil, você tiver 50 alunos, imagina, 22 mil habitantes, 50 alunos, está ótimo. Você vai ter um resultado incrível, tá? E, Milton, teve um outro comentário aqui, ó, que eu acho que seria legal você também passar a sua percepção. Expansão de consciência não está relacionada a essa capacidade de ser carismático e cativar o maior número de pessoas? Normalmente é comum as duas coisas andarem juntas, tá? Até tem um trecho muito interessante que é o caso do
um diálogo entre Narendra, que é o Vivekananda, e Ramakrishna, quando, se eu não me engano, é Narendra, ou outro discípulo do Ramakrishna, pergunta: o que você acha de fulano de tal? Ele chegou lá? E daí Ramakrishna fala, pelo magnetismo pessoal dele, dá a impressão que ele, se não chegou, está bem perto. Tá? Então, resumindo, nas minhas palavras, aquele trecho do livro The Gospel of Sri Ramakrishna, que foi escrito pelo Sr. M, um dos discípulos do Ramakrishna, a síntese daquele diálogo é esse. Então, sim, elas caminham juntas, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso te dizer? A maior parte dos instrutores estão um passo à frente do aluno. E essa frase não é minha, essa frase é do Georg Feuerstein, mas que eu adoto como uma verdade. A maior parte de nós não tem o aprofundamento, a expansão da consciência e o desenvolvimento para se tornar o sol. A maior parte das pessoas, elas funcionam como uma lâmpada de 100 watts, um holofote, tá? A fim de iluminar o caminho. Existe uma frase, um jargão muito comum no métier, que é o professor só consegue levar até onde ele chegou. Tá? Isto é verdade em termos relativos. É E eu ia verdade, falar sim. que, minha opinião, eu penso diferente. Sim, em termos relativos. Então, o que eu quero dizer existem algumas nuances do desenvolvimento técnico que, se você vivenciou em você, você consegue perceber e direcionar o aluno com muito mais facilidade. Tá? Principalmente no que concerne ao despertamento da Kundalini e a sua sensibilidade a perceber que aquele estado de consciência é realmente aquilo. Porque você vivenciou under the skin. Uhum. Tá? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, um professor que nunca fez um Sirsasana não é capaz de ter um aluno que faça Sirsasana. Isso não quer dizer que um professor que nunca entrou em meditação que não possa ter um aluno que tenha entrado em meditação. Inclusive, alguns grandes mestres eles chegaram na meta do yoga e nunca tiveram um professor. De cabeça, já cito o Ramana Maharishi. Tá certo? De cabeça, assim. Um dos grandes expoentes do yoga, do Jnana Yoga, do século XIX e começo do século XX. Tá certo? Então, mediante esse raciocínio, o que eu quero dizer você ter uma expansão da consciência vai te ajudar, mas não só, tá? Por exemplo, Ramakrishna, ele já era iluminado, fazia décadas e ninguém nem conhecia ele. Ramana Maharishi, um dos maiores expoentes, ele só veio a ser conhecido no mundo porque foi um britânico não, acho que foi estadunidense, foi o Paul Brunton, que foi lá visitar o Ramana Maharishi, estava na Índia para escrever um livro, foi lá, ouviu falar do Ramana Maharishi, foi lá e se encantou com o cara e escreveu. Depois disso, vocês tiveram outros ocidentais, outras pessoas indo aprender e divulgar o trabalho do Ramana Maharishi. Então, só o fato de você ter chegado na meta não vai fazer você conhecido. Perfeito. Tá? Desde que, em algum momento, aquilo que você é ou se tornou venha a ser transmitido. Tá? De realidade, alguma forma seja canalizado para aquilo que você está fazendo. E o raciocínio desses grandes mestres é muito interessante, porque você percebe que eles não fizeram o trabalho? Sim. Por eles, se tivesse caído no mundo, se não tivesse caído no mundo, digamos assim, a grande mãe que decide, o absoluto que decide, não é da conta deles. Tá? Porque eles já partem no princípio que você já é liberto, mas só que você só não se deu conta disso. Você só não se deu conta disso. Então, ainda reforçando, quantos grandes mestres existiram que simplesmente não foram nem conhecidos?
é conhecido depois por um texto. Por exemplo, será que não aconteceu com Patanjali na época dele o mesmo que aconteceu com Mozart, com Bach? Bach ficou no esquecimento 300 anos. Foi Mendelssohn que foi encontrar os escritos de Bach e começou a divulgar. Olha, tem uma coisa legal aqui que aconteceu lá no passado que ninguém viu. Tá? Então, só o fato de você ter chegado lá não é suficiente. Às vezes pode até atrapalhar. No sentido de que você por si já se basta, né? Tanto que Ramana Maharishi ele escreveu o quê? Ramakrishna escreveu o quê? Eles não escreveram, eles não deixaram livro. Quem escreveu? Quem escreveu foram os discípulos deles, que não eram iluminados, usando esse jargão que fala muito e não fala nada. Ok? Perfeito. Tem um outro comentário aqui, que aí eu vou falar algumas coisas, você, se você quiser também, à vontade aqui, que foi do Ti Sobreira. Ele falou assim, ó, boa tarde, queridos professores. Para quem acabou de começar e está enfrentando dificuldades e frustrações na profissão, principalmente financeiramente. Dicas? Cara, é assim, ó, eu acho que a primeira coisa é você entender que talvez aquilo que você... Até um pouco na linha de raciocínio do que o Milton estava falando agora. Muitas vezes a gente... Por isso que eu coloquei até filosofia versus profissão, ou filosofia igual a profissão. Porque se você está olhando para a filosofia, para a profissão, como a sua prática, então aí normalmente é um erro que o professor comete, porque ele está associando a ele chegar ao samadhi, ou ele chegar a um processo evolutivo, como que vai gerar resultado para ele profissional. E gerar resultado profissional vai além do conhecimento do yoga, além do conhecimento técnico, além das experiências, que obviamente vão te ajudar, mas além disso, você tem outras coisas que o Milton citou aqui. Fidelização dos alunos, cuidado com os alunos, a sua divulgação. Você tem N coisas que você precisa, às vezes, mudar o pensamento, a chavinha que você tem na mente, para que você chegue a um resultado diferente do que você vem chegando, mesmo para quem é novato. Eu tenho treinado muitos professores novatos que, às vezes, já chega com determinados pensamentos que só vão atrapalhar, na verdade. Tá? Então, assim, aqui no perfil do Personalize, eu tenho vários vídeos, mas muitos, 2 anos postando vídeo aí, quase diariamente, que vão te ajudar a quebrar um pouco esse condicionamento do professor novato, ou não tenho dificuldades e tal. Tem muita coisa aqui. E para quem é antigo, a mesma coisa. Milton, se quiser falar. Um bom desenvolvimento de um professor, ele é baseado num tripé, certo? Esse tripé é o tripé profissional, ou seja, o quanto você é capaz de ensinar e manter os seus alunos e crescer do ponto de vista profissional e financeiro. Tá? Para isso, você vai ter que, provavelmente, aprender e estudar coisas que não são necessariamente do âmbito técnico do yoga. Talvez você tenha que estudar marketing, talvez que você tenha que estudar fidelização, talvez você tenha que ler a respeito de coisas administrativas, sobre propósito, sobre missão. Tá? Também, ao mesmo tempo, você tem que se desenvolver do ponto de vista acadêmico. Tá? Dentro da rede de Rose existe um medo, um ranço com relação... Acho que ranço é muito duro, muito forte, não é tanto, mas é no sentido de que se você estudar demais, você vai ficar intoxicado com excesso de teoria. Existe isso também, mas muitas vezes é utilizado como desculpa para não se estudar nada. Concordo. Ou só para se estudar o óbvio. Tá? E não querer descobrir absolutamente mais nada, não saber o que se está fazendo no yoga no mundo. Tá? E daí isso eu falo de desenvolvimento acadêmico.
Então você tem que ler, estudar, pesquisar, estar em contato com pessoas com grupos que te dão um crescimento acadêmico. Dentro da Rede de Rose, nós temos a nossa formação. Dentro da nossa formação, nós temos que ler determinados livros. E eu falo, você tem que ler esses livros e mais algumas outras coisas, tá? Para ganhar repertório. E você tem o tripé na perna da filosofia, que é a seu sadhana pessoal. Então, normalmente eu falo, quantas horas você pratica por dia? Por semana? Não, por dia. Tá? Uma hora, na minha visão, é expectativa de aluno. Aluno pratica 1 hora por dia. Se você realmente quer atingir estados de consciência, a fim de que você possa ter segurança para falar daquilo que você está ensinando, senão você se torna um saco vazio, né? Você tem muita teoria, fala muito, mas não viveu nada daquilo que você fala. E falso, né? Você quer ensinar a pessoa a expandir a consciência, mas você também não chegou lá, né? Uma alternativa, porque às vezes, Milton, Hum. eu lembro que quando eu comecei a escutar você me falar isso, Sim. às vezes eu me frustrava. Se Então frustrava. eu falava assim, cara, tipo, mas assim, eu preciso fazer tantas coisas, e hoje é um dilema das pessoas em si. Tipo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo encaixar na minha agenda tudo que eu preciso fazer. E incluindo a sua prática, o seu sadhana. Mas uma coisa que eu acabei aprendendo com você e que eu uso até hoje e que fez um efeito estrondoso foi separar a prática. Rotina. Então, é Rotina. colocar a prática no dia e você vai vivenciando aquilo no seu dia. Quando você vai ver, são várias horas que você fez de prática diária com elementos isolados com a necessidade que você tinha. Então, acho que essa é uma Sim. dica importante para as pessoas. Sim. Rotina. Então, eu costumo dizer assim, qual o melhor horário para praticar? Eu até brinco, né? Qual o melhor horário para praticar? A pessoa vai falar, às 5 da manhã. Eu falo, mas você vai estar bem, descansado, feliz às 5 da manhã para praticar? Você tem esse horário disponível? Exato. Não. Então, daí eu refaço a pergunta, qual a melhor horário para praticar? Daí a pessoa dá risada, né? Porque ela entendeu que era uma pegadinha. E o melhor horário para praticar é aquele que você consegue. Exato. Como é que está a sua agenda? O que você tem livre na sua agenda? Eu tenho 1 hora na segunda, 2 horas na terça. Então você vai bloquear esses horários na sua agenda. Bloqueia. Bloqueia e não muda. Porque sempre vai aparecer um aluno querendo aquele horário, uma reunião querendo aquele horário, um amigo querendo aquele horário. Não, aquele horário é como se você tivesse um compromisso inadiável Com com a você. pessoa mais importante do seu mundo, que é você mesmo. Tá? E daí você bloqueia esse horário. Tá? Conforme a sua vida vai melhorando financeiramente e você consegue disponibilizar tempo, como se disponibiliza tempo? Trocando coisas de mau pagamento por coisas de bom pagamento. Tá? Então, se você dá aula em N academias que te pagam R$ 50 a hora, e todo iniciante faz isso, não sei como é agora, mas há 10 anos atrás é assim, todo iniciante começava a pegar várias academias, fechava horário, assim, ele conseguia dar aula em vários lugares, conhecer gente, tá certo? Conhecer gente, e aos poucos, e sendo conhecido, tá? E tendo uma renda. E aí, dá para viver. Consigo me sustentar com isso, pagar as contas. E daí vão aparecendo outras, outras Oportunidades, atividades, possibilidades. outras possibilidades. Uma aula num lugar que pague mais, uma aula de um personal, que ele passa a bloquear em outros horários e, ao mesmo tempo, já vai pensando em remanejar aquela atividade que ele tinha, que é uma atividade que remunerava menos, para uma outra pessoa que esteja precisando. Então, jamais, assim, do ponto de vista ético e profissional, jamais largue uma empresa na mão. Perfeito. Jamais, porque isso vai queimar o teu filme. Daí, o que eu quero dizer, quando aparecer alguma coisa para você naquele lugar, naquela academia, o cara vai falar,
E os donos de estabelecimentos se conversam. Eles se conversam. Então, quando pintar alguma coisa, você não vai ser um nome na lista, tá? E eu falei sobre isso na segunda-feira, que é ser muito verdadeiro e ser muito transparente. Então, ser genuíno mesmo. E nesse caso, eu acho que é muito importante, não só com as empresas, mas com o próprio aluno. Então, eu acho Sim, que é muito importante você entender que tem um aluno meu que paga R$ 50, como você falou, e tem um outro aluno que vai pagar 300, então agora eu vou largar o meu aluno de 50 e vou lá para o de não, 300. Não, não é assim não, que funciona. Então, se você não. fizer isso, há uma tendência, até karmicamente falando, que é uma tendência Tá que errado. logo mais você vai perder esse aluno de 300 e não vai ter o seu aluno de 50. Vai dar errado. Mas também não quer dizer que você, da maneira correta e ética, você não possa ir Posso. remanejando ao Exato, longo do tempo, e remanejando. E exato, até conversando com exato. aquele aluno de 50, olha, o valor que você está pagando está muito abaixo do mercado. Aumentando, Para ajustando, mim, exatamente. será que Exatamente. não é possível a gente ajustar? Quanto que dá? Tá? Quanto que dá? Exatamente, perfeito. É perfeito. E assim, você começa a desbloquear mais horários. E que você começa a desbloquear mais horários, você vai ter que tomar decisão. Para que área, qual a área que está mais pendente para você? É a área acadêmica? É a área filosófica? Se é a área acadêmica, qual a pós-graduação que você vai fazer? Qual o curso que você vai fazer? Qual a vivência que você, quais os livros que você vai ler naquele momento que bloqueou? Não, é a parte prática. Então eu vou pegar mais um horário para praticar. E Daí, ao até, invés de praticar 1 hora, você vai praticar 2. Mas é fundamental que você tenha um equilíbrio entre as três coisas. Porque se você só praticar, você vai quebrar financeiramente. exato. Até outra frase, assim, meio que de jargão, que é: se você faz muito on, você vai ficar sem teto on. Se você passar o dia inteiro praticando, isso pode ser uma estratégia sua. Foi a minha estratégia. Mas eu quebrei a empresa 3 vezes, tá? Com essa estratégia. 3 vezes eu fiquei em perigo financeiro, precisando se resgatar. Então, é uma estratégia. Você se dedicar à prática, à filosofia, ao estudo e se desenvolver muito nessa área, lá na frente, 20, 30 anos, você passa a ser conhecido e reconhecido. Sem fazer esforço. É uma estratégia. Ou você pode fazer uma estratégia mais equilibrada, que é a que eu estou sugerindo, que é a que o Borges está sugerindo. E você trabalhar essas 3 vias e assim você ir crescendo lentamente ao longo do tempo. Lá no fim, todos vão chegar na mesma coisa, tá? E se a gente pensar, tá tudo conectado com a essência do yoga, que é o autoconhecimento. Porque, assim, Sim. eu também citei isso, acho que semana passada. Se você pega, que é algo que faz parte lá do início do curso do Personalize, ele entra assim: primeiro módulo é a essência, eu preciso me conhecer. A gente citou isso agora. Eu preciso conhecer, tipo, cara, o que faz sentido para mim? Por que eu estou ensinando yoga? E no caso, agora a gente estava falando aqui do praticante, mas se a gente fala do profissional, então, cara, por que eu estou ensinando yoga? Estou ensinando por causa disso. Tá, mas qual que é o meu perfil de professor? Porque talvez o perfil da pessoa seja acordar às 5 horas da manhã e é o melhor horário, Brahma Muhurta, vai ter lá um monte de prana e tal. Só que talvez para o cara não funcione. E a mesma coisa funciona profissionalmente. Então, para mim, funciona eu ir lá, 5 horas da manhã, tá dando uma aula. Para um monte de gente não funciona. Não E funciona. se a pessoa fizer aquilo, ela vai estar se machucando, na Violentando. verdade. Violentando. Daí ela começa a ficar com raiva, começa a ficar cansada da profissão e não quer. Por exemplo, é muito comum também, no passado, 20, 30 anos, dentro da rede de Rose, você era instrutor da rede e depois você se tornar diretor. Como que eu posso dizer, era É a quase linha, a evolução a profissional evolução do... natural profissional. Cara, nem todo mundo tem pique para ser locomotiva. Tá? Por exemplo, aqui eu conheço o Borges é um empresário, é um puta karma yogi. Ele vai realizando, ele vai fazendo, ele trabalha, ele gosta, ele faz yoga trabalhando. É impressionante. Além do sadhana, eu sei que o Borges ele gosta muito dessa área.
dessa área administrativa. Não é nem administrativo o termo, é de gerenciar pessoas e de fazer a escola crescer. Isso dá muito prazer, muita felicidade para ele. Tanto que é o que ele está compartilhando agora com o Personalize. É isso, né, Borges? Estou Sim, sim, enganado. é isso. Mas, por exemplo, Milton, cara, era um sofrimento, cara. Era um sofrimento ter que pensar no marketing que eu ia ter que fazer para atingir o aluno, ou, né, aquilo, ou que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro. Aquilo lá era um inferno. Ter que gerenciar as questões Individuais de equipe. individuais de equipe e alinhar todo mundo para estar motivado. Aquilo poderia ser utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento, como o Borges faz. Cara, mas para mim aquilo me violentava profundamente. Tá? Ser diretor de escola me violentava profundamente. E o que me dá prazer? O que me dá prazer é ler, é estudar, é praticar, é dar aula para alunos muito interessados, daí entre professor. Ensinar, escrever os livros, É dar os ensinar, cursos. é escrever, é dar curso, e isso é o que me faz feliz. Então, mesmo dentro da profissão de yoga, você tem muitas coisas que você pode direcionar. Você pode direcionar. E isso é que a gente utiliza essa palavra Swadharma, né? Com vários significados dentro do Gita. Esse seria um significado de Swadharma. É você achar aquilo que cai para você quanto personalidade. E aquilo que você consegue fazer naturalmente e faz bem e te dá satisfação. Perfeito. Então, você localizar dentro da profissão de instrutor o que te dá satisfação, te faz feliz. Daí, naturalmente, você vai se dedicar para que aquilo aconteça. Algumas pessoas me perguntam, Milton, mas você passa um dia estudando e praticando e dando curso, às vezes você fica 4 horas dando aula, isso te faz feliz? Me faz muito feliz. Às vezes, uma vez a Fabiana esteve aqui, eu estava falando, olha esse livro de arquitetura hindu, são 3 livros assim, assado em sânscrito, eu estou traduzindo, estou lendo, não sei o que, a pessoa fala, ela falou, ai, Milton, como é que você consegue? Eu falo, é o que me faz feliz. Sim, exato. É o que me faz feliz, é o que me dá prazer. E Exato. ao mesmo tempo Eu falei isso esses dias, que assim, cara, eu posso dar 12, 14 aulas todos os dias. Para mim, cara, eu não tenho problema nenhum em acordar às 5 horas da manhã e ir dormir à meia-noite, porque eu dei várias aulas, não tenho problema, porque para mim faz sentido. E para mim, se eu não fizer, é o movimento inverso. Se eu não o fizer, movimento inverso. eu vou lá para baixo. Eu fico imaginando quando você operou o quadril, o Borges, que você ficou em casa sem poder fazer as coisas, deve ter ficado mordendo o livro, né? Então, mais ou menos, sabe por quê? Porque É. quando eu operei o quadril numa quinta, se eu não me engano. Uhum. Na sexta eu saí da cirurgia, na verdade, na sexta-feira eu operei, no domingo de manhã, no domingo cedo, eu dei uma primeira aula online. Online, Do sentado hospital. do hospital. Então, assim, É. tipo, para mim foi um dia só. Sim. Da mesma forma que se eu fosse, eu estava com Covid e eu estava traduzindo Gita. Então, Não parei em nenhum momento. Não parei de trabalhar em nenhum momento. É isso. Quando perfeito. você realmente ama aquilo, você vai sozinho. Milton, a gente tem que terminar. Deixa eu só. Tinha uma questão, não sei se vai dar tempo, mas tá aqui, ó. Se bastar, caminha mais para a ideia de karma individual em detrimento de karma coletivo? Quer falar Se sobre isso? bastar, como assim? Não Se entendi a bastar, pergunta. porque em algum momento a gente falou aqui da pessoa se basta. Então a pessoa ela é tão voltada só para ela que ela se basta. Então ela. E aí a pessoa perguntou: Engraçado. se bastar, Eu, caminha mais para a ideia de karma coletivo, karma individual, em né? detrimento de karma coletivo? Tá. O karma individual, ele é a síntese dos karmas coletivos. Então, talvez a pessoa não tenha entendido muito bem o conceito.
Tá? Os karmas coletivos, eles são os grupos nos quais você está inserido. Então, por exemplo, eu sou de pele parda, tem outras pessoas que são de pele negra, tem outras pessoas que são de pele branca. Dependendo do contexto e do momento daquele mundo, aquilo vai te causar situações positivas ou negativas. Tá? O grupo social que você está inserido, o grupo filosófico, o time de futebol, usando exemplos bobos, mas para que vocês tenham uma ideia, que todos os grupos sociais que você se envolve, eles têm karmas coletivos. E a síntese disso é o karma individual. Tá? Você modifica muito o karma individual quando você modifica o karma coletivo. Tá? Alguns são possíveis de modificar, outros são impossíveis. Por exemplo, profissão. Minha profissão era de médico, então eu olho meus colegas médicos daqui agora, eles são muito parecidos com os médicos que eu via quando eu era estudante. Porque isso modifica as decisões, a saúde, tipo de comida, tipo de rotina dessa pessoa. Tá? Então, até quando eu falei que a pessoa se basta, eu não estava nem pensando em karma coletivo, em karma individual, eu estava pensando em, em a pessoa realmente estar consciente, ciente das decisões dela. E dentro dessas decisões vão estar os grupos aos quais você entra. E automaticamente vai modificar o seu karma individual. Tá? Quando você pensa em karma individual também, você altera os condicionamentos internos e que alteram suas decisões de mundo. Por exemplo, em Buddhi, falando do Santo Buddhi, quer dizer intelecto, mas é uma extrapolação, uma abstração filosófica associado à estrutura do pensamento. Tá? Então, na parte mais sutil da estrutura do pensamento, da personalidade, lá está guardado seus condicionamentos profundos. Desses condicionamentos profundos, os mais profundos, os mais difíceis, são chamados de kleshas, ou angústias existenciais, que é a ignorância metafísica de não saber quem você é, asmita, que é o ego, que é a sua individuação como um indivíduo, apego ao prazer, fuga da dor e medo da morte. Mas existem outros condicionamentos. Então, as suas ações e as suas atitudes, elas vão reforçar um condicionamento ou outro, levando você a ter desejos. Então, às vezes, o desejo de participar de um grupo, ele não é seu, mas ele é dos condicionamentos advindos até o momento que você chegou. Até mesmo, isso é o karma individual, que é o produto do quê? De suas ações, que é o produto do quê? Dos grupos que você está envolvido. Coletivo. Coletivo. Agora, a gente pode torcer um pouquinho mais, talvez até para encerrar. Até mesmo o que a libertação e o praticar yoga, ele pode ter sido uma decisão tomada via condicionamento. Se você levar em consideração que a personalidade é um produto de Maya, Maya quanto Shakti, quanto energia universal que gerou essa estrutura psíquica e esse corpo, esta mesma Maya, ou seja, essa mesma ilusão que nos aprisiona, ela, no seu desenvolvimento com relação aos seus condicionamentos, será responsável, e as suas tomadas de decisão, suas tomadas de decisões, essa mesma Maya será responsável pela libertação. Porque a decisão de você praticar mais, de você querer chegar na meta, o mumukshutva, que é o mumukshutva, quer dizer, é o gerundivo da raiz moksha, mukti, tá? Que dá a palavra moksha, que é libertação, e que gera a palavra mumukshutva, ou seja, tendo sido libertado, ou querendo se libertar, o desejo pela libertação, a palavra é mumukshutva. Esse próprio desejo, ele vem do quê? Ele vem do momento que você está pronto. Por isso que o aluno, você não força. Cada aluno ele vai entender e vai compreender aquilo que estiver pronto para compreender.
Então, a mensagem, quando ela é passada, você tem um emissor. O emissor ele tem uma ideia no limite aquela mensagem. Mas essa ideia ela vai sofrer uma série de interferências. Entre a interferência, o equipamento que a gente está utilizando, a conexão com a internet, o som, o ruído, passou um carro, não passou um carro. A segunda interferência é das suas próprias memórias, seus próprios condicionamentos, que Experiências e geram sua karma vivências. individual, que vem do karma coletivo e que vai mediar o seu entendimento. E em cima desse entendimento, suas decisões. Então, o máximo que o professor pode fazer pelo aluno é dar uma força, é dar uma ajuda, é Mas assim, auxiliá-lo nas assim suas como nós, necessidades, professores, eles estarão no timing dele. no time deles. É isso. É isso. Beleza. Milton, obrigado Um aí beijo. pela collab.